O senhor que é um pesquisador, é possível, é um caminho de solução ou é uma bobagem propor a unificação das polícias? Olha, Vila, eu acho que, por um lado, se você for pensar tecnicamente, em termos teóricos, faria todo sentido do mundo você ter uma polícia única, porque você gera muitos problemas, você gera muita redundância. Então, uma polícia tem helicóptero, rouba a folha de pagamento, tem muito desperdício se a gente for pensar nesse modelo que a gente tem aqui, né? São duas polícias que não são de ciclo completo. Então, assim, tem uma série de questões que são muito difíceis do nosso modelo e provavelmente uma polícia única ela iria funcionar melhor, ela seria em tese, de uma forma muito ampla, melhor. Só que o diabo mora nos detalhes, né, Vila? Então a gente vai pensar se essa polícia ela vai ser de caráter civil ou ela vai ser de caráter militar. Essa polícia, ela vai ser uma polícia também, se você pensar, uma polícia de mais de 100 mil policiais em São Paulo, ela é praticamente incontrolável. Então, como é que eu vou conseguir fazer um controle externo dessa atividade policial, né? A gente tem as guardas municipais que estão aí presentes e também como é que nós vamos lidar. Então, Vila, no final das contas, para a gente resolver esse problema, a gente vai acabar gerando muito conflito no meu ponto de vista e o Brasil não tem tempo para perder com relação a esse. Nesse momento, não. Pode ser que em outro momento histórico do país a gente consiga aperfeiçoar melhor o modelo e chegar a um modelo de polícia única com controle social efetivo, mas eu não vejo isso no horizonte tão cedo e as brigas corporativas vão ser imensas se tentar colocar isso. Eu acho que a gente precisa aprimorar o nosso modelo, a gente precisa melhorar as nossas polícias militares, a gente precisa melhorar as nossas polícias civis, a gente precisa melhorar a atuação do Ministério Público, da Justiça, porque justiça criminal não é só polícia, a gente vê agora como o caso do Banco Master, como o caso aí da Operação Carbono Oculto, as empresas também têm que ter uma participação importante nisso, o setor financeiro tem que ter uma participação nisso, a gente precisa que todos pensem em segurança pública e eu acho que a gente precisa então ir num caminho de uma melhoria institucional, porque a gente está falando que falta o básico, a gente está falando que falta papel higiênico em unidade de polícia, a gente está falando que falta equipamento básico para poder você coletar digital em um local de crime, a gente está falando do básico do básico do básico, então a gente precisaria melhorar um pouco esse modelo que a gente tem hoje, porque a unificação eu acho que no curto prazo ou no médio prazo ela iria enfiar a gente numa disputa institucional brutal, em um debate que é um debate muito grande e que talvez o resultado final não seja um resultado que vá melhorar muito. César Munhoz, eu pergunto a você, comparativamente com os países que você conheceu e viu que tem polícias que se estruturam de forma diferente, mas no nosso caso nós temos essa divisão que, segundo alguns, é extremamente problemática, cria problemas, concorrência entre a Polícia Civil com a Polícia Militar, e outros colocam uma série de dificuldades para isso, como foi bem destacado pelo professor Rafael, de questões de institucionais, como é que isso fica. Eu passo essa questão a você. É um caminho para solucionar o problema da segurança pública no Brasil? Olha, eu concordo com o Dr. Rafael que às vezes o ideal é o inimigo do bom, né? Eu acho que as chances de você ter uma polícia assim, única no Brasil são remotíssimas nesse momento e que temos que focar em melhorar o que temos, né? Mas claramente tem um problema no Brasil a nível nacional que é a falta de comunicação entre forças policiais, entre diversos órgãos. Isso é um problema. Precisa claramente maior integração, maior coordenação das forças e também com um trabalho de investigação com autoridades, por exemplo, de regulação do sistema financeiro, porque aí você pode atacar a questão da lavagem de dinheiro, por exemplo. Maior integração com o Ministério Público, sem dúvida, e eu vejo que precisa uma liderança a nível federal para isso, né? O sistema brasileiro é muito descentralizado, os estados têm, os governadores têm autoridade sobre a competência sobre a segurança pública no estado, mas não adianta você querer combater um grupo criminoso em um estado quando está presente em 20. O Estado sozinho não vai conseguir fazer isso. Você precisa essa integração a nível federal. Aí esse é o desafio do Brasil, eu acho. Mas é muito necessário esse tipo de trabalho de coordenação. Tem um obstáculo aí que é, às vezes, receio de diversos órgãos de falar porque tem medo de vazamento de informação.
Então você tem que fazer isso, mas ao mesmo tempo tem que atuar para eliminar dessas instituições os elementos corruptos que existem, senão não vai funcionar, né? Então, eu acho que é algo importante e acho que tem muitas, digamos, sugestões nesse sentido e é possível fazer. Isso é algo mais, algo que você pode conseguir e não ter um sistema ideal que talvez não funcione, não, ou você não consiga, né? André, como que você acha que é um caminho a fusão ou não? Eu me alinho à visão de que nós vamos estar debatendo em tese essa unificação. Na prática, acredito eu que ela é impossível de acontecer no Brasil hoje. Até porque, como o professor Rafael bem colocou, nós temos problemas urgentes, básicos para resolver, que precisam ser resolvidos primeiro para que qualquer sistema em tese possa funcionar no futuro. Que problemas são esses? As condições de trabalho dos policiais, os equipamentos, legislação também que possibilite a gente desburocratizar, por exemplo, a investigação. Por que é que um delegado de polícia tem que fazer um pedido para a quebra de sigilo fiscal da conta que ele sabe para onde foi o dinheiro da vítima, da senhorinha que sofreu um golpe ali na delegacia, que vai demorar 2 ou 3 meses para tramitar pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, e esse dinheiro já se esvaiu ali já no primeiro dia? Por que é que a gente não pode ter um acesso ou pelo menos bloquear aquela conta de imediato e submete para o Poder Judiciário posteriormente? Eu estou dando exemplos aqui que são um pouco complexos, mas que podem desburocratizar o nosso trabalho. Precisa de alteração legislativa. Entram questões corporativas. Ah, não, o Poder Judiciário vai e diz assim, olha, não, isso aí é reserva de jurisdição, não pode um delegado de polícia fazer esse pedido. Então, eu estou trazendo aqui perspectivas do ponto de vista prático, do ponto de vista legislativo, e que precisam ser resolvidos antes de nós discutirmos refazer todo o sistema com uma unificação. O discurso da unificação ou de teorias mais revolucionárias, eles funcionam justamente para o espectro político que quer explorar alguma perspectiva nesse sentido, debater o assunto em tese, mas que não vai ter repercussão na vida do cidadão que está ali na ponta.